Já se perguntou como a Lua, o espaço sideral, Marte e além serão colonizados pelos humanos? A Lua é nosso trampolim para o espaço profundo, Marte, o Sistema Solar e finalmente as estrelas. É como se a Lua fosse uma porta de entrada para nos tornarmos uma verdadeira civilização espacial. Organizações, empresas e agências governamentais estão de olho na Lua como um recurso potencial para mineração e energia. Na década de 70, isso era um sonho que muitos imaginavam e desejavam que se tornasse realidade. Tiveram que se passar 50 anos, mas agora estamos vivendo em um mundo onde uma economia lunar não é mais ficção e começa a parecer possível. Startups espaciais estão surgindo em todo o mundo. O custo de acesso ao espaço está continuamente caindo. E esperamos ver uma impressionante e acirrada competição de empresas espaciais privadas nos próximos anos. Os primeiros passos são óbvios: retornar à Lua, estabelecer uma pequena base por lá e iniciar uma indústria lunar. Claro que os desafios técnicos de minerar a Lua em busca de todos os tipos de minerais são imensos, contudo, o retorno é indiscutível. Podemos construir satélites de energia solar, naves espaciais, assentamentos espaciais mais robustos em solo e em órbita, além de abastecer a Terra com elementos raros por aqui, mas abundante na Lua. Ao discutir as opções de colonização da Lua como um trampolim para abrir as portas do Sistema Solar, vamos ver que não é apenas um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco parque industrial para a humanidade. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta, eu sou o Jeff e estamos de volta com os vídeos. Finalmente! O canal passou por uma reestruturação para se adequar à realidade próxima de 100 mil inscritos. 100 mil inscritos! Eu nem acredito nisso, pessoal, é muito mais do que eu esperava. E vem coisas novas por aí. Vamos começar a produzir séries no Expansão Astronauta, exatamente isso. Mas algo ainda mais importante que eu preciso falar é sobre um outro canal, o Astro Bunker. Gente, eu estou produzindo um monte de vídeos nesse outro canal, eu avisei na comunidade do Expansão, mas acho que a maioria de vocês ainda não sabem. Essa foi uma das mudanças, né? Agora os vídeos do programa Starship estão lá, né? E a live de lançamento vai ser por lá também. Então, gente, por favor, se inscreva no canal, dá uma força aí para o projeto, que é em parceria com o Astro Animator VFX e o Marcelo Space. As coisas por lá vão pegar fogo, é vídeo direto, e o pessoal fala: Jeff, cadê os vídeos novos? Estão lá, no Astro Bunker, tá? Então me encontre lá e dá aquela força. Então é isso, gente. Vamos agora entrar num tópico, muito interessante, mas pouco discutido no geral. Colonização da Lua. Ou seja, não basta apenas visitar, plantar uma bandeira e criar pequenas bases como as missões Artemis planejam fazer, mas sim colônias reais. E para isso, temos que primeiro discutir as razões do porquê faríamos isso. Essa não é a nossa primeira viagem à Lua aqui no Expansão e certamente não será a última. Nós visitamos brevemente o número de vezes e tem até um episódio inteiro das primeiras etapas das missões Artemis neste vídeo. É um vídeo épico de expansão, mas estranhamente poucos de vocês assistiram. Contudo, é um vídeo extremamente importante porque o que eu vou falar aqui vai soar muito futurista para uns, mas tem todo um embasamento que está neste vídeo. E o nosso foco hoje é a industrialização e colonização da Lua. Essencialmente criar uma economia lunar com milhares ou até milhões de pessoas morando na Lua. E se você acha isso impossível, pense por este ângulo. Você consegue imaginar como será a tecnologia no próximo século? Ou mesmo no próximo milênio? Como será a civilização humana daqui a 1000 anos?
A Lua tem uma posição estranha na discussão das viagens espaciais. Ela continua sendo o único lugar onde a humanidade já visitou pessoalmente, mas já se passaram mais de meio século desde que estivemos por lá, e apenas uma dúzia de pessoas já pôs os pés nela. É um lugar grande, com uma área de superfície equivalente à África e à Ásia juntos. Então, essas dúzias de astronautas não exploraram muito disso. A Lua é um astro misterioso e fascinante, e é difícil capturar sua beleza em palavras ou imagens. Tendemos a imaginá-la como um deserto cinzento marcado por crateras, o que é bem verdade, mas as pessoas tendem a esquecer que essas crateras podem variar de microscópicas até crateras maiores do que muitos países, e mais profundas que a Fossa das Marianas, o lugar mais profundo da Terra. Crateras tão grandes que poderiam engolir nações inteiras, e tão profundas que poderiam esconder o Monte Everest por inteiro. Ou seja, não é exatamente isso o que costumamos imaginar quando contemplamos a Lua. Também ouvimos muito sobre tubos de lava na Lua, um tipo de caverna natural ou formações geológicas subterrâneas que se formam a partir do fluxo de lava, onde a superfície externa da lava esfria rapidamente enquanto a lava interna continua a fluir. Isso ocorreu em um período antigo, quando a Lua era geologicamente ativa, e criou uma rede de cavidades tubulares que podem variar muito em tamanho, e a baixa gravidade da Lua permite que sejam monstruosos, parecendo menos com um túnel normal que conhecemos e mais como se fosse algo escavado por vermes de areia gigantes, como em Duna. Acredita-se que existam tubos de lava na Lua com até 500 metros de diâmetro e vários quilômetros de extensão. Uma vasta rede de túneis 10 metros abaixo da superfície lunar, e uma descoberta impressionante da NASA indica que a temperatura média dentro das cavernas subterrâneas gira em torno de confortáveis 17 graus Celsius. Exatamente isso, constantes 17 graus Celsius. Isso porque a grande variação de temperatura na Lua, que durante o dia pode chegar a 120 graus Celsius e despencar para menos 173 graus Celsius à noite no Equador, parece estabilizar a temperatura no interior desses tubos. Lembrando que os dias e noites na Lua duram 14 dias cada um. Então imagine a possibilidade de construir bases em seu interior, com o potencial de se transformarem em verdadeiras cidades lunares. A NASA pretende em breve enviar missões robóticas de exploração dessas cavernas, que podem conter também grande quantidade de gelo de água. Mas a questão é, poderiam milhares de pessoas viverem plenamente na Lua em um sistema de cavernas? Bem, e se eu dissesse que não só poderiam, mas em nosso passado remoto isto já aconteceu aqui na Terra? A humanidade tem muitos enigmas, e um deles fica na Turquia, na região da Capadócia. Lá encontra-se uma maravilha de proporções gigantescas que passou séculos escondida e só foi redescoberta em 1963. Esta é Derinkuyu, uma imensa rede de túneis de vários níveis conectados que se estendem por quilômetros. É uma verdadeira cidade subterrânea com milhares de anos de idade e mais de 85 metros de profundidade. São impressionantes 13 andares para dentro do chão. Um sistema de ventilação com pequenas aberturas leva o ar fresco até os andares mais profundos e os resíduos de CO2 da respiração e iluminação por tochas para fora, na superfície, ao ponto em que você pode descer até o último nível e uma leve brisa percorre o ambiente. Em sua estrutura, há diferentes salas e alojamentos para diferentes propósitos. Áreas de dormir para famílias, depósitos, áreas comuns para reuniões e cultos, estábulos para animais, salas de estar e corredores. Muitos corredores. Embora as reais motivações para a construção de cidades subterrâneas como Derinkuyu ainda não estejam totalmente claras, é inegável que elas foram projetadas para serem habitadas por longos períodos de tempo, e tudo indica que é exatamente isso que aconteceu. Alguns especialistas acreditam que essas cidades foram construídas como uma forma dos habitantes se protegerem de invasões constantes de outros povos na região, enquanto outras teorias sugerem que elas foram criadas para se protegerem de condições climáticas extremas, como a última era do gelo. Independente do motivo, o fato é que a cidade subterrânea de Derinkuyu sozinha tem a capacidade de abrigar até 20 mil habitantes de uma só vez.
20.000 pessoas morando juntas por anos embaixo da terra. E esta é apenas uma de dezenas de outras cidades subterrâneas conectadas na região da Capadócia. É fascinante pensar que, por algum motivo desconhecido, humanos se adaptaram à vida em cidades abaixo da terra. Ou seja, quando existe a motivação certa, somos capazes de superar nossos limites e alcançar coisas impossíveis. Por outro lado, existem dezenas de crateras na Lua, grandes o suficiente para criar ecossistemas fechados e abrigar grandes áreas metropolitanas, ou até mesmo nações de tamanho considerável. Levando em conta a baixa gravidade lunar, essas cúpulas sobre crateras podem ser construídas mais facilmente do que poderíamos na Terra, e mesmo que ocorra a quebra de um painel, a gravidade da Lua, apesar de baixa, significa que o ar não vazaria tão rapidamente, permitindo que possa consertá-lo caso não haja um método de autovedação. É importante lembrar, no entanto, que todas essas crateras úteis para a construção de cúpulas existem porque algo grande impactou por lá. Embora os grandes meteoros sejam raros, a falta de atmosfera na Lua significa que pequenos meteoros não queimam antes de atingir a sua superfície. Meteoros do tamanho de ervilhas atingem a superfície da Lua com frequência, embora não tanto ao ponto de representar uma ameaça à vida, como um raio, por exemplo. Se você não tem capacidade de construir cúpulas robustas e autovedantes, tubos de lava subterrâneos são uma opção mais atraente, oferecendo aos exploradores humanos um ambiente naturalmente protegido dos perigos da radiação cósmica, do impacto de micrometeoritos e variação extrema de temperatura. Além disso, a construção de estruturas dentro desses tubos pode ser mais fácil, já que muitos desafios da construção seriam reduzidos em um ambiente já estruturado. Poderíamos construir algumas colônias interessantes em um tubo de lava lunar, uma vez que tendem a se esticar em linhas finas e longas, assim como tendemos a desenvolver habitações ao longo de rios e estradas. As crateras e a geologia da Lua, apesar de fascinantes, não ofereceram justificativa suficiente para enviar mais missões tripuladas para lá, muito menos estabelecer bases permanentes. Embora esteja solidamente dentro de nossa tecnologia e habilidades atuais, o alto custo envolvido ainda representa um obstáculo. Mas o que interessa hoje é um passo além disso, não puramente missões científicas ou exploratórias, nem viagens de prestígio apenas para provar nossa capacidade de pousar e trazer astronautas de volta da Lua. Visionamos algo muito maior. A posição singular da Lua na viagem espacial reside em sua capacidade de solucionar duas questões importantes. A primeira é se a exploração espacial será conduzida exclusivamente por robôs ou se desejamos enviar seres humanos para explorar mundos alienígenas e inóspitos. A segunda é se desejamos apenas explorar a Lua ou se desejamos de fato estabelecer presença, com indústrias e uma economia lunar robusta, com colônias de milhões de pessoas morando na Lua. Mas devemos ser objetivos, a Lua não é um ambiente muito atrativo. Contudo, estabelecer uma economia lunar poderia atrair milhões de pessoas para viver e trabalhar por lá. Mas, como fazer isso? Quanto a isso, tem um desenho chamado South Park. É um desenho somente para adultos, mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é para o desenho em si ou para os seus personagens principais, e sim para os gnomos da cueca. Estabelecer uma indústria e economia lunar é um pouco como os gnomos da cueca do desenho South Park. Eles obviamente têm um plano de negócio. Fase 1, coletar cuecas. Fase 3, lucro. Quase todo mundo quer ir para a Lua. Quase todo mundo quer que criemos bases e colonize o lugar. Quase todo mundo quer que enviemos naves tripuladas para explorar as profundezas do espaço. Mas nós essencialmente vivemos esse dilema gnômico. Nós sabemos o que é a fase 1.
levar novamente as pessoas de volta para a Lua e estabelecer uma base permanente. E com certeza também sabemos o que é a fase 3, uma lucrativa e crescente colônia lunar. A fase 2 é onde moram as dúvidas. Isso chegou ao ponto que alguns acreditam que a Lua não é necessária para as futuras explorações espaciais e preferem ir diretamente para Marte, asteroides ou até mesmo Vênus. Eu apoio a exploração de todos esses destinos, mas acredito que a Lua tem o potencial de ser o melhor ponto de apoio para acessarmos o espaço profundo. Para alcançar esse objetivo, precisamos entender como a Lua pode nos beneficiar de maneira real e tangível. Para isso, precisamos começar nos perguntando quais são os benefícios da Lua em relação à Terra e o restante do Sistema Solar. O que a Lua tem que a Terra não tem? O que a Lua tem que o resto do Sistema Solar não tem? Para responder essas perguntas, temos que ser um pouco geocêntricos, porque a primeira coisa que a Lua tem a oferecer e que falta no restante do Sistema Solar é óbvio, a sua proximidade com a Terra. A Lua está a pouco mais de 1 segundo de distância, o que significa que podemos conversar com as pessoas em tempo real. Embora exista uma pequena pausa de 2,6 segundos para uma mensagem chegar lá e voltar. Esse atraso é irritante, mas nada além disso. Todos os outros objetos do Sistema Solar estão a pelo menos alguns minutos de distância e constantemente variam em distância em relação à Terra de acordo com sua órbita. Essa proximidade também permite que missões de reabastecimento sejam mais frequentes e eficientes, reduzindo a necessidade de transportar suprimentos a longas distâncias. Vênus está mais próximo depois da Lua, e pode ser tão perto como 38 milhões de quilômetros ou 2 minutos-luz de distância, e quanto mais longe, 261 milhões de quilômetros ou 15 minutos-luz de distância. Marte está ainda mais longe e os dois, além de Mercúrio, são os nossos vizinhos mais próximos. O que mais a Lua tem que o Sistema Solar não tem? Bem, falta uma atmosfera significativa. Marte, por exemplo, tem uma atmosfera muito rarefeita, quase um vácuo, mas o mesmo acontece com outros corpos no Sistema Solar, exceto a Terra, Vênus, a Lua de Saturno e Titã e os 4 gigantes gasosos. Claro, obviamente, excluindo a Terra, nenhuma dessas atmosferas são respiráveis, então eles oferecem pouco benefício. A falta de uma atmosfera não é necessariamente um ponto negativo. Os lançamentos de foguetes a partir da Lua têm vários benefícios em potencial em comparação aos lançamentos realizados a partir da Terra. Em primeiro lugar, sua menor gravidade significa que a energia necessária para lançar um foguete da superfície lunar é muito menor do que a energia necessária para lançar um foguete da superfície terrestre. Isso pode tornar os lançamentos de foguetes da Lua muito mais eficientes e econômicos, permitindo que maiores cargas sejam transportadas para a construção de megas estruturas no espaço, a partir de matérias-primas mineradas e trabalhadas na própria Lua. E como praticamente não possui atmosfera, um foguete não precisa lidar com o atrito e a resistência do ar, o que torna muito mais fácil e eficiente a saída da órbita lunar em direção à Terra. Isso também permite que possam ser lançados em velocidades mais altas, economizando mais energia. Outra vantagem é que o combustível necessário para o lançamento dos foguetes poderia ser produzido a partir de recursos disponíveis na Lua. Isso reduziria significativamente a quantidade de combustível que precisaria ser transportado da Terra. A Lua pode servir como um ponto de partida para missões interplanetárias, permitindo que os astronautas passem menos tempo no espaço profundo e tenham mais recursos disponíveis para a jornada. Agora, atualmente vemos muitos comentários discutindo sobre as enormes riquezas que poderiam ser encontradas nos asteroides, como ouro, platina, paládio, diamante, lítio, etc. A Lua, por outro lado, tem uma composição bastante semelhante à crosta da Terra, que é muito da razão pela qual pensamos que a Lua nasceu quando algum planeta menor bateu na Terra, durante os primeiros dias do Sistema Solar. Isso significa que é bastante rica em materiais que gostamos de construir. Há uma abundância de silício e oxigênio, muito alumínio e ferro, e surpreendentemente, a Lua é rica em titânio. Além disso, existe água congelada em algumas crateras da Lua, especialmente nas regiões polares, e isso é uma ótima notícia para nos estabelecermos por lá. A água é um elemento muito precioso e sua molécula pode ser quebrada em hidrogênio para alimentar foguetes e oxigênio para respirarmos. Ainda vale lembrar que gelo não é a única coisa no fundo daquelas crateras.
Afinal, elas se formaram dos impactos de meteoros e asteroides, então imagine o potencial de metais preciosos para a mineração. A Lua possui recursos naturais que podem ser utilizados para a construção de estruturas in situ, ou seja, no local, e isso pode reduzir enormemente os custos de transporte e logística, já que os materiais não precisariam ser transportados da Terra. A Lua oferece um ambiente ideal para construções de grande porte em sua superfície. Além disso, você pode construir naves espaciais gigantes ou até mesmo estações espaciais diretamente na Lua e transportá-las para a órbita terrestre com relativa facilidade. A Lua também oferece um bom lugar para fazer experimentos biológicos controversos. Longe da vida e sendo um lugar inóspito, é um ambiente perfeito para evitar contaminações, principalmente experimentos perigosos em nanotecnologia. Outra oportunidade que a Lua oferece é o hélio 3. O hélio 3 é um isótopo raro do hélio que pode ser encontrado em grandes quantidades na superfície lunar. Esse elemento é um dos combustíveis mais promissores para uma reação de fusão nuclear, uma fonte de energia limpa e praticamente inesgotável. O uso do hélio 3 na fusão nuclear oferece vantagens significativas em relação a outros combustíveis, como o deutério e o trítio, por ser mais eficiente na geração de energia e não produzir resíduos radioativos perigosos. A disponibilidade do hélio 3 lunar pode abrir novas possibilidades para uma produção de energia limpa e renovável na Terra, além de oferecer oportunidades de negócio para empresas envolvidas na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de fusão nuclear. A exploração do hélio 3 lunar envolve a extração deste elemento na Lua e seu transporte para a Terra, além do desenvolvimento de tecnologias para o uso eficiente na fusão nuclear. Empresas que atuam na área de energia podem se interessar em investir em pesquisas relacionadas à fusão nuclear com o hélio 3 lunar, além de empresas especializadas em mineração e transporte espacial. Aqui começamos a ver as bases para uma economia lunar, em que tanto o turismo quanto a ciência podem ser fontes significativas de recursos financeiros. A Lua tem seus próprios estoques de metais preciosos em suas crateras, uma potencial fonte de riqueza que, fora o hélio 3, também temos em abundância aqui na Terra. Porém, são muito mais fáceis de transportar da superfície lunar para qualquer lugar perto da Terra do que da Terra para o espaço. Massa bruta para construção e combustível é o que a Lua oferece para administrar sua economia. Em certo sentido, a Lua é como se fosse um armazém gigante em órbita, já convenientemente posicionado para apoiar a nossa expansão além da Terra. E esta é a questão. Para realmente tornar a Lua lucrativa assim, é inevitável se expandir para o espaço. Algumas pessoas podem perguntar, mas o que há no espaço para torná-lo lucrativo? A resposta é simples. A Lua, uma vez industrializada, pode fornecer todos os materiais que precisamos para expandir nosso alcance no sistema solar. Além disso, a exploração lunar pode nos oferecer muita prática e experiência valiosa ao se trabalhar em um ambiente inóspito e sem ar, o que será fundamental para desenvolver habilidades necessárias para futuras missões espaciais. Mas como chegar na fase 3, lucro? Para fornecer todos os materiais para a expansão no espaço, precisamos de lucro em outro lugar do sistema solar para administrar isso na Lua. Bem, aqui no Expansão Astronauta, gostamos de pensar grande, então imagine agora um cenário em que se passa séculos no futuro, onde a humanidade trabalha rotineiramente no espaço, desde a construção e manutenção de espelhos orbitais para capturar energia solar e retransmiti-la para a Terra, até a mineração de asteroides em busca de metais raros, incluindo a Lua. À medida que o retorno financeiro dessas empreitadas aumenta, também crescem as ambições. Com isso em mente, mão de obra altamente especializada é necessária para garantir o sucesso dessas operações. É cada vez mais comum vermos seres humanos trabalhando no espaço, realizando tarefas que antes eram consideradas impossíveis, o que também traz consigo inúmeras oportunidades. Através da colaboração entre governos, empresas privadas e a comunidade científica, vemos uma mudança radical no modo de vida humano. Essa mudança se reflete na crescente presença humana no espaço, com milhares de pessoas tendo suas necessidades supridas em ambientes extremamente desafiadores.
Neste cenário, a especulação sobre a construção de megas estruturas no espaço onde pessoas possam viver e trabalhar e criar suas famílias começa a fazer sentido. Particularmente, se puder construir aos poucos, em módulos, conforme se tem a necessidade de mais espaço para acomodar cada vez mais pessoas que querem viver e trabalhar no espaço, enquanto estão próximos da Terra. Neste caso, a construção de grandes espaços-portos na órbita da Terra e da Lua ou habitats rotativos ao redor da Terra para criar mais espaço para as pessoas se tornará necessário. Habitats de rotação como o clássico cilindro de O'Neill é um ótimo exemplo. Essa proposta de mega estrutura, imaginada pelo físico Gerard O'Neill em 1976, seria capaz de sustentar uma população de até 1 milhão de pessoas. Na época, O'Neill imaginou que o cilindro poderia ser construído a partir de materiais encontrados na Lua ou em asteroides, e este é o ponto onde eu quero chegar. Megas estruturas espaciais exigem muita massa, mesmo em uma versão bem pequena. Requer muito mais material do que tudo que já lançamos em órbita até hoje, e mover toda essa massa da Terra para a órbita é caro demais. Então, aqui está a nossa fonte de lucro para alimentar uma colonização e industrialização da Lua para fins além de colônias espaciais distantes. Você está usando a Lua para minerar e fabricar toda essa infraestrutura e espaço ao redor da Terra, para que possa abrigar dezenas ou centenas de milhões de pessoas em relativo conforto e proximidade com a Terra, sem precisar transformar a Terra em alguma mega cidade coberta de concreto, como o planeta Coruscant em Star Wars. E você pode fazer isso em etapas, uma estação por vez, conforme a demanda aumenta. Com melhor automação e trabalhando em diferentes ambientes, é difícil visualizar o tipo de força de trabalho necessária para construir um cilindro de O'Neill, mas imagine cerca de 1 milhão de pessoas trabalhando na Lua por um ano para fornecer o material de construção para um deles. Vamos assumir muito mais automação envolvida, de modo que todas as indústrias e serviços de apoio necessário na Lua para construir um por ano seria de 1 milhão de pessoas, potencialmente chegando a milhões. A escala sempre fica um pouco desorientada quando começamos a falar sobre as civilizações de Kardashev 1. O ponto em que estamos nos aproximando. É difícil hoje visualizar realisticamente a humanidade construindo essas megas estruturas no espaço, mas o que discutimos aqui está pelo menos alguns séculos no futuro. No início, as colônias na Lua podem ser instalações de algumas centenas de pessoas, trabalhando em alguma estação espacial muito mais modesta para apoiar a frota de mineração de asteroides patrocinadas, digamos, pelo Brasil, que busca principalmente ouro e platina. Tudo será feito de forma incremental, mas a ideia é mostrar que há um enorme potencial para uma indústria de longo prazo, não apenas para levar pessoas a outros planetas e estrelas, mas diretamente ligados à própria economia da Terra. A industrialização da Lua pode ser muito mais do que apenas algumas bases de suporte de fornecimento de combustível e matérias-primas para esforços científicos nos próximos séculos ou 2. Claro, para levar colonos à Lua ou a qualquer outro habitat orbital, precisamos de formas mais baratas de transporte espacial, que possam ser escalonadas para permitir o transporte de milhares ou até milhões de pessoas por dia. Assim como foi em nosso passado desbravar os oceanos com um pequeno grupo de exploradores e colonos em barcos de madeira que levavam meses para chegar no destino, e hoje cruzamos esses mesmos oceanos com aviões de aço em poucas horas, transportando milhares de pessoas por dia, da mesma forma, a humanidade viajará para além da órbita terrestre em grande número, habitando colônias em órbita e em outros planetas, construindo megas estruturas. A exploração espacial será uma atividade rotineira, permitindo a milhões de pessoas deixar a Terra e explorar novos mundos, em busca de novas oportunidades e novos horizontes. Para receber alertas quando este e o outro episódio sair, certifique-se de se inscrever no canal. E se você gostou deste episódio em particular, considere apoiar o canal com o botão Valeu. Hoje contemplamos o nosso futuro espacial, mas se você também quer ficar a par do que atualmente acontece na indústria espacial, se inscreva no Astro Bunker, um canal associado ao Expansão Astronauta, onde tratamos de assuntos atuais e o programa Starship. O link está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir e tenha uma excelente semana.